Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é dependência dos guias. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, dependência dos guias. Bom, quando eu comecei a frequentar terreiros de Umbanda, eu tive uma grata surpresa. Eu percebi que era muito fácil ter acesso às entidades. E sei que isso pode soar meio óbvio para quem cresceu nesse meio, mas com certeza não é óbvio para quem veio de fora dele. E vou dar só um exemplo. Durante 14 anos eu estive estritamente ligado ao meio espírita. Eu trabalhei em 2 centros espíritas, frequentei um monte, participei de várias atividades e, exceto pelas reuniões públicas de psicografia, que são muito comuns aqui na cidade, exceto por isso, eu não tive acesso a nenhum trabalho mediúnico. Por quê? Porque o modelo que prevalece hoje no Brasil, e claro, sim, existem exceções, mas o modelo que prevalece no Brasil é o de conduzir a mediunidade dentro de reuniões de desobsessão, praticamente, e reuniões fechadas, em grupos muito restritos. Então, dificilmente um jovem, por exemplo, tem acesso a essas reuniões. Então, mesmo estando frequentando o espiritismo durante 14 anos, eu não consegui participar, nunca vi um médium incorporado, por exemplo, em um centro espírita. E quando eu cheguei na Umbanda, foi justamente o contrário, né? Eu percebi que era muito fácil e que se eu quisesse, então, ter esse contato com qualquer entidade, bastaria que eu fosse em dia de gira e eu então teria a oportunidade de conversar com uma entidade, coisa que, repito, 14 anos antes, dentro de centro espírita, eu nunca tive. Bom, e com o passar do tempo, eu, como quase todo mundo que chega no terreiro pelas primeiras vezes, né, se fascina, se deslumbra, se empolga. Mas, conforme o tempo foi passando, eu percebi que algumas pessoas se tornaram dependentes das opiniões dos guias. E isso eu observava em 2 grandes variantes. Aqueles que estavam sempre em busca de uma confirmação ou de uma negação, e aqueles que pareciam realmente perder todo o controle da sua vida. Então vamos conversar sobre essas 2 situações. Bom, no primeiro caso, eram pessoas geralmente inseguras que, para que pudessem seguir adiante, precisavam do carimbo da entidade. Então, a pessoa quer fazer uma mudança na sua vida, ela precisa da aprovação da entidade. A pessoa quer voltar a estudar, ela precisa da aprovação da entidade. A pessoa quer fazer, sei lá, qualquer mudança, enfim, ela precisa da aprovação da entidade. E percebam, estou falando de aprovação, não estou falando de conselho nem direcionamento, que isso são posturas saudáveis. E sim, as entidades nos ajudam muito aconselhando e direcionando. Estou falando aqui de aprovação. É como se a pessoa deixasse a sua vida em stand-by até que uma entidade dissesse, ok, pode seguir ou não, para ou volte. Então, é o que eu chamo de dependência moderada das entidades. Mas também vi casos graves, a ponto, por exemplo, de pessoas perguntarem para as entidades se elas deviam fazer uma festa de aniversário ou não. E, com toda honestidade, eu acho esse assunto extremamente trivial e penso que nenhuma entidade deveria ser ocupada com perguntas dessa natureza, apesar de elas serem relativamente comuns. Ou seja, a pessoa nesse ponto ela não consegue mais decidir sobre a própria vida, mesmo nos níveis mais elementares da sua escolha. Veja bem, você vai parar uma entidade para perguntar se você pode fazer uma festa ou não. Isso é uma coisa tão banal, uma coisa tão da vida, não é? Então, embora
nós possamos ter esse contato com as entidades, absorver muita coisa, receber muita informação, muito direcionamento que pode inclusive mudar a nossa vida, algumas pessoas infelizmente pegam o caminho da dependência. Seja essa dependência moderada, seja uma dependência severa, ela acaba produzindo o mesmo efeito, que é uma espécie de entorpecimento do livre-arbítrio, em que a pessoa só consegue agir se a entidade disser. Pode ir, fica parado, espera, continua, volta. E isso eu acho negativo. Não penso que a gente deva entregar os direcionamentos ou os caminhos da nossa vida na mão de qualquer outra pessoa, seja ela encarnada ou não. Isso tem que estar em nossas mãos. A vida é nossa. Nós é que estamos na matéria. Nós é que estamos vivendo. A decisão tem que ser nossa. E a responsabilidade é nossa. Os frutos, sejam eles bons ou ruins que vierem dessa atitude, precisam ser nossos. Então, repito, eu acho maravilhosa a oportunidade que a gente tem de conversar com os guias, de trocar informação, de buscar conhecimento, mas nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos em situação de dependência, que vai acabar prejudicando o nosso livre-arbítrio e assim a espiritualidade não será um exercício de libertação, mas acabará se transformando em mais uma algema para nos prender nas escuras teias do ego. Então eu realmente não acho esse um bom caminho e entendo que nós temos que ficar muito vigilantes em relação a isso, já que todos nós podemos em algum momento ir por esse caminho tentador que é o de ter alguém que decida por nós aquilo que nos compete resolver. Vou parando por aqui, um abraço, até a próxima.